A porta da garagem abriu com um zumbido, revelando o carro novo e brilhante de Sarah. Um sedã preto, não o meu. Uma música alta pulsava lá de cima, um grave batendo contra meu peito. 2 taças de vinho, uma delas borrada com o batom de Sarah, repousavam sobre a mesa de centro como um monumento. Subi as escadas, o pavor aumentando, e empurrei a porta do nosso quarto. Frank, você deveria estar fora, disse Sarah, puxando o lençol com mais força, a voz monótona, enquanto um rapaz mais novo se atrapalhava com uma única meia. O pequeno estaleiro vibrava com um ritmo familiar, o cheiro de verniz e serragem um conforto constante. Depois de servir nos fuzileiros navais, a precisão silenciosa da restauração de cascos antigos havia se tornado minha paz. Por 14 anos, acreditei que Sarah era a maior sorte que eu poderia ter encontrado. Ela era inteligente, espirituosa e sua risada podia preencher qualquer ambiente. Nosso filho, Caleb, era o centro luminoso de nossas vidas, um garoto que adorava pescar e as engrenagens intrincadas de motores antigos. Eu trabalhava duro no estaleiro, tentando construir uma vida civil estável para nós nesta pacata cidade do meio-oeste. Sarah administrava a clínica de bem-estar local, um empreendimento novo que havia aberto no centro da cidade alguns anos antes. O Dr. Alan Miller, o proprietário, era um homem muito respeitado, uma figura importante na comunidade. Durante o último inverno, notei mudanças sutis em Sarah. Ela começou a chegar mais tarde em casa, atribuindo isso a novos programas da clínica ou reuniões de equipe. Roupas novas apareceram em seu armário, peças esportivas elegantes, e ela desenvolveu um interesse repentino, quase fervoroso, por aulas de ginástica. Ignorei, confiei nela completamente, imaginando que fossem apenas as exigências do trabalho, sua vontade de se destacar. Essa era a Sarah. Encurtei minha viagem, voltando um dia antes do previsto de uma feira náutica em Traverse City. O plano era surpreender Caleb quando ele descesse do ônibus escolar, talvez levá-lo para tomar sorvete. O sol do final da tarde incidia sobre a nossa entrada quando estacionei, minha velha picape Ford parecendo um pouco desgastada ao lado de um sedã preto brilhante que eu não reconheci. Uma música alta, algo com graves potentes, vibrava no andar de cima. Meu estômago se contraiu, uma sensação familiar de desconforto que não tinha nada a ver com a longa viagem. A porta da frente estava destrancada. Lá dentro, a casa estava silenciosa demais, exceto pela música abafada vinda do alto. 2 taças de vinho repousavam sobre a mesa de centro, uma delas ainda com a marca tênue e distinta do batom de Sarah, um tom de amora que ela costumava usar. O ar estava impregnado com o aroma de perfume barato e algo doce, como vinho branco. Subi as escadas, cada degrau um baque surdo contra o carpete. Um frio pavoroso, mais pesado do que qualquer coisa que eu sentira em anos, se instalou em meu peito ao ouvir sons sussurrados vindos do nosso quarto. Um murmúrio baixo seguido por uma risada curta. Empurrei a porta sem bater. A luz da janela invadiu a cama desarrumada, iluminando Sarah enroscada nos lençóis com um homem. Ele era jovem, muito mais jovem do que eu. Chad Rutter. Eu o reconheci dos folhetos da clínica, o instrutor de fitness sorridente com o queixo anguloso. Os olhos de Sarah, arregalados por uma fração de segundo, se estreitaram. Suas primeiras palavras foram monótonas, desprovidas de surpresa, carregando apenas uma nota de irritação. Frank, você deveria estar fora. Chad, nu, exceto por uma meia esportiva branca no pé esquerdo, mexia desajeitadamente nos cobertores, o rosto pálido e contorcido de terror. Parecia um cervo paralisado pelos faróis de um carro. Soltei um som, uma risada oca e gutural que tinha gosto de cinzas na boca. Não parecia comigo. Sarah, porém, já estava calma. Sua voz baixou, agora mais fria, mais cortante. Não faça escândalo, Frank. Caleb vai chegar a qualquer minuto. A menção de Caleb me atingiu como um soco no estômago. Meu filho, ele era a razão de tudo. Caleb, consegui dizer com a voz rouca. Ele sabe disso? Chad tentava juntar as roupas, seus movimentos trêmulos e desesperados. Sarah me encarou. Não é da conta do Caleb. Chad correu em direção à porta, agarrando a camisa. Entrei em seu caminho, bloqueando-o sem pensar. Ele parou, congelado. Sarah suspirou, um som de pura exasperação. E isso já dura quase um ano, Frank, disse ela com a voz monótona como se estivesse falando do tempo. Não tenho sido feliz. Você está sempre tão ausente. Observei Chad passar por mim enquanto tentava assimilar suas palavras. Ausente depois de todos esses anos, todo o trabalho,
todas as tentativas, ele desceu as escadas correndo. Quando chegou ao último degrau, ouvi Sarah gritar, com uma voz estranhamente suave, quase afetuosa. Shadders, você esqueceu o celular. Ela se virou para mim, os olhos fixos, uma calma que me assustou mais do que qualquer raiva teria me assustado. Quero o divórcio, Frank. Já falei com um advogado. Um silêncio constrangedor se instalou na casa após a saída apressada de Chad Reuter. O tic-tac fraco do relógio de parede no corredor parecia estranhamente alto. Sarah estava ao lado da cama, vestindo um roupão de seda com movimentos precisos e tranquilos. Sua voz era calma, quase como uma conversa. Podemos resolver isso amigavelmente, Frank. Guarda compartilhada do Caleb, meio a meio, é a maneira mais simples. Ela falava da vida que compartilhariam como se fosse uma fusão empresarial em fase de conclusão. Eu apenas a observei, com as palavras pairando no ar, amigável. Ela olhou para mim com uma expressão completamente desprovida de arrependimento. Honestamente, Frank, o casamento acabou há anos. Nós dois sabíamos disso. A fria certeza em sua voz foi como um golpe físico. Não consegui responder. As palavras ficaram presas na minha garganta. Será que ela realmente acreditava nisso há tanto tempo? E se sim, por que nunca tinha dito nada? Naquela noite dormi no quarto de hóspedes, um espaço estreito com um leve cheiro de naftalina. A cama de solteiro parecia pequena demais. O ventilador de teto zumbia acima de mim, um ruído monótono. Deitada ali, fiquei encarando as sombras na parede, repassando 14 anos, procurando por sinais que tivessem passado despercebidos. Qualquer momento que pudesse ter insinuado esse colapso silencioso. Cada conversa, cada risada compartilhada, cada discussão passou pela minha mente. Cada lembrança agora manchada, vista através de uma lente nova e amarga. A casa parecia estranha, fria. Na manhã seguinte, o cheiro de café invadiu a cozinha. Uma falsa sensação de normalidade. Caleb desceu as escadas, com os cabelos ainda despenteados de sono. Seus olhos estavam um pouco vermelhos, mas ele se portava com uma coragem que me fez sentir um aperto no peito. Ele não olhou diretamente para mim, dirigindo-se ao chão. Mamãe disse que vamos morar em 2 casas agora. Sua voz era baixa, mas clara. Ele sabia. Sarah, encostada no balcão, tomou um gole de café. Virou-se para mim com o olhar firme. Você vai precisar encontrar um lugar para ficar, Frank. Eu vou ficar com a casa. Encarei-a. Ficar com a casa? Sarah, esta casa também é minha. Eu construí aquele deck, eu consertei o telhado. Ela deu de ombros com um gesto de desdém. Vamos deixar que os tribunais decidam. Já falei com um advogado, Dale Thompson, do escritório Thompson & Associates. Ele é bom. Temos uma reunião amanhã de manhã, às 10. Ela disse isso como se estivesse me informando sobre uma mudança na lista de compras, não sobre o fim da nossa vida juntos. O escritório de advocacia Thompson & Associates ficava em um prédio moderno nos arredores da cidade, todo de vidro e aço polido. Dale Thompson era um homem na casa dos 60, com os cabelos grisalhos penteados com esmero e o terno impecavelmente alinhado. Ele apertou minha mão, um aperto firme, porém breve, e então me indicou uma cadeira em frente a uma grande mesa de mogno. Sarah sentou-se ao lado dele, já acomodada, com um pequeno sorriso cúmplice nos lábios. Thompson falou com voz calma e ponderada. Ele descreveu a posição de Sarah, referindo-se a ela como uma solução equitativa. Rapidamente ficou claro que ele não estava ali para mediar, mas para defender, com firmeza e exclusivamente, os interesses de Sarah. As exigências dela eram audaciosas. Ela ficaria com a casa, alegando a necessidade de estabilidade e continuidade de Caleb. Queria a guarda principal, com direito a visitas regulares. Além disso, uma pensão alimentícia substancial. Eu ouvi, entorpecido, enquanto ele listava porcentagens e valores. Então veio o golpe final. E claro, continuou Thompson, batendo uma caneta em um bloco de notas, o estaleiro é um bem conjugal. A senhora Peterson tem direito a metade do seu valor. Meu estaleiro, o trabalho da minha vida, o lugar onde investi cada gota de esforço depois dos fuzileiros navais, o lugar que me deu um propósito. Não era apenas um negócio, era parte de mim. Senti uma onda fria de raiva, mas mantive a voz baixa. Isso não está certo. Eu construí isso do zero. Estava em dificuldades quando nos conhecemos. Ela não teve nada a ver com isso. O sorriso de Thompson não chegava aos olhos. Sr. Peterson, o senhor ficaria surpreso com o que os tribunais consideram uma parte em um casamento de 14 anos. Ele fez uma pausa e deslizou um documento pela mesa. Era uma queixa formal, digitada de forma limpa e impessoal.
Meus olhos percorreram as linhas. Comportamento instável. Explosões de raiva. Sintomas preocupantes de TPT. As palavras flutuavam na página. Acusações concebidas para me fazer parecer uma ameaça. Um risco. Minha voz baixou para um sussurro, perigoso em sua silenciosa intensidade. Isso é mentira. Eu nunca fui instável. Nunca encostei um dedo nela. Thompson recostou-se na cadeira, um leve suspiro escapando de seus lábios. Seu histórico militar, Sr. Peterson, e o diagnóstico subsequente. São documentos públicos, não são? Ele não estava perguntando. Estava constatando um fato, usando meu passado como arma, distorcendo-o para algo repugnante. As alegações de PTSD e comportamento instável do gabinete de Thompson haviam se alojado profundamente em minha mente, uma dor constante e surda. Parecia que o sistema legal estava manipulado, distorcendo meu serviço, meu sacrifício, em uma arma contra mim. A fortaleza silenciosa que me ajudou a superar momentos difíceis agora estava sendo reinterpretada como sintoma de doença mental. As semanas se arrastaram num limbo frustrante e vazio. Sarah levou Caleb para a casa da mãe dela, do outro lado da cidade, me deixando sozinha no que um dia fora nosso lar. O silêncio à noite era opressivo, quebrado apenas pelo zumbido da geladeira ou pelo vento batendo numa persiana entreaberta. Caleb ligava às vezes, com a voz baixa e incerta, mas Sarah sempre parecia estar por perto, sua voz pairando ao fundo, interrompendo sutilmente nossas conversas. Sua mãe está ocupada, querido, ela dizia. Ou, temos planos, papai liga mais tarde. Mas minhas ligações frequentemente iam direto para a caixa postal, sem resposta. Comecei a reparar em coisas sobre a Sarah, coisas que antes me passavam despercebidas. O novo sedã preto na garagem quando fui buscar o Caleb. A bolsa de grife que ela carregava, uma marca que eu sabia que custava mais do que as minhas despesas mensais no estaleiro. A ambição dela na clínica, que eu sempre admirei, agora parecia implacável, quase maníaca. Ela estava sempre ligada, sempre se esforçando. Lembrei-me de como ela falava do Dr. Alan Miller, seu chefe, com uma reverência incomum, elogiando a visão dele para a clínica de bem-estar de Bradeville. Ela dedicava uma quantidade imensa de tempo àquele lugar, muito além das funções típicas de uma gerente de clínica. Numa manhã de sábado, eu estava na loja de ferragens comprando epóxi náutico quando encontrei o Mike, um velho amigo dos meus tempos de fuzileiro naval. Tínhamos servido juntos e mantínhamos contato. Ele viu as rugas de cansaço ao redor dos meus olhos, o jeito como eu me portava. Ouvi falar da Sarah, Frank, disse Mike, em voz baixa, balançando a cabeça. Que azar, cara. Conversamos um pouco, principalmente sobre amenidades. Mas então ele mencionou ter visto Sarah pela cidade, com uma aparência diferente. Ela está sempre impecavelmente vestida ultimamente. Ouvi alguns comentários no restaurante, algo sobre a clínica estar indo muito bem, talvez até uma grande fusão. Ela parece estar bem envolvida nisso. Ele fez uma pausa com um olhar penetrante. Parece muita confiança para uma simples gerente de clínica, mesmo que ela esteja se envolvendo com outras pessoas. Talvez você devesse investigar. Suas palavras me perturbaram. Comecei a passar de carro em frente à clínica fora do horário de expediente, não regularmente, apenas ocasionalmente, certificando-me de que minha caminhonete não chamasse atenção. Às vezes, o sedã preto de Sarah ainda estava no estacionamento, muito tempo depois que os outros funcionários já tinham ido embora. Certa vez, vi ela e o Dr. Miller saírem do prédio tarde da noite, trocando uma risada breve, quase íntima, antes de entrarem em seus respectivos carros. Não era nada definitivo, apenas um conjunto de observações que aguçaram a minha inquietação. Comecei a perguntar discretamente sobre o Dr. Miller. Ele tinha uma boa reputação, era um pilar da comunidade, mas também havia rumores de que, por trás da fachada filantrópica, ele era um empresário astuto. A fusão que Mike mencionou era de fato um negócio significativo. Circulavam boatos de que uma grande rede corporativa de bem-estar estaria interessada em adquirir clínicas menores e bem-sucedidas como a Bradeville Wellness. Uma crescente suspeita começou a se instalar. A repentina confiança de Sarah, suas exigências financeiras agressivas, sua crença inabalável de que ela ficaria com a casa e a maior parte de nossos bens, tudo parecia calculado demais, preparado demais para um caso de apenas 1 ano com um instrutor de fitness. Lembrei-me de seus comentários desdenhosos ao longo dos anos sobre minha renda, sobre como meu estaleiro era estável, sim, mas não nos enriquecia exatamente. Ela sempre quisera mais.
Eu sabia que não conseguiria lidar com isso sozinha. Meu advogado estava focado no divórcio, nos bens, na guarda dos filhos. Isso parecia algo completamente diferente. Eu precisava de alguém que pudesse investigar, discretamente, sem chamar atenção. Pensei em Jim. Jim O'Connell, um policial aposentado que eu conhecia há anos, dirigia uma pequena agência de investigação particular em sua garagem, na zona norte da cidade. Ele tinha a reputação de ser minucioso, discreto e justo. No dia seguinte, liguei para Jim. Encontramo-nos num restaurante tranquilo nos arredores da cidade, longe de olhares curiosos. Enquanto tomávamos um café morno, expus minhas preocupações, com cuidado e objetividade. Preciso que você investigue as atividades da Sarah, Jim, disse-lhe, especificamente as relacionadas à clínica. E preciso que você também investigue as transações financeiras do Dr. Alan Miller, tudo o que estiver relacionado àquela clínica e a essa suposta fusão. Jim ouviu, assentindo ocasionalmente, com uma expressão indecifrável. Ele apenas tomou outro gole de café. Entendido, Frank. Vou começar. Jim O'Connell começou seu trabalho discretamente, como sempre fazia. Seu foco inicial, como explicou em uma breve ligação telefônica, era Chad Hutter. Ele havia investigado o histórico do instrutor de fitness, seus hábitos. Nada de extraordinário, apenas um jovem que parecia ter se metido em uma enrascada. Mas insisti para que Jim mudasse seu foco. Chad é uma distração, eu disse a ele em voz baixa. O foco principal é Miller. Investigue Miller e aquela clínica. Minhas suspeitas sobre o Dr. Alan Miller se intensificaram com os relatórios preliminares de Jim. Miller era um homem reservado, observou Jim, quase meticulosamente reservado. Sua imagem pública como um pilar respeitado da comunidade era cuidadosamente mantida. Mas por trás disso, Jim descobriu camadas de riqueza, vastas e geridas com esmero, sugerindo negócios que iam muito além de uma clínica de bem-estar local. As finanças pessoais do médico eram complexas, protegidas por diversas entidades. Isso confirmou o que eu já suspeitava. Miller não era apenas um simples empresário local. Comecei a me lembrar dos comentários casuais de Sarah, feitos meses atrás, que na época descartei como puro orgulho profissional. Ela frequentemente mencionava o quanto era indispensável para o Dr. Miller, como ele dependia dela para coisas além das tarefas administrativas de praxe. Ela chamava isso de ser sua assistente pessoal, um termo que agora me parecia carregado de significado, sugerindo um nível de confiança e acesso que ia muito além de gerenciar agendas e emitir faturas. Numa noite fria, me vi estacionado na rua da Clínica de Bem-Estar de Bradeville, com o motor desligado e os vidros levemente embaçados. Já passava da hora de fechar. Minha respiração formava nuvens no ar gelado. Observei. Por volta das 9h30, o sedã preto de Sarah ainda estava lá. O único carro além do SUV escuro de Miller. Finalmente a vi, saindo pela entrada lateral com as chaves na mão. Mas ela não foi direto para o carro. Em vez disso, caminhou até um canto isolado perto dos fundos do prédio, meio escondido por uma fileira de ciprestes de tufa crescidos demais. O SUV do Dr. Miller parou instantes depois, pouco antes da entrada principal do estacionamento. Ele saiu e eles se encontraram perto dos arbustos. A conversa era sussurrada, seus corpos próximos, quase conspiratórios. Eu não conseguia ouvir as palavras, mas os gestos eram claros o suficiente. Movimentos rápidos de mão de Miller, Sarah assentindo atentamente, um olhar rápido e penetrante por cima do ombro na minha direção, embora ela não pudesse me ver. Não era um encontro romântico. Era um encontro profissional, intenso e clandestino. Parecia uma troca de informações, uma conspiração silenciosa. Quando a reunião terminou, Sarah entrou rapidamente no carro. Liguei minha caminhonete alguns minutos depois, mantendo uma distância segura, seguindo-a. Ela não foi para a casa da mãe. Dirigiu para o outro lado da cidade, até um condomínio novo que eu nunca tinha visto antes, cheio de varandas de vidro elegantes e arquitetura contemporânea. Estacionou na garagem subterrânea de um prédio de apartamentos luxuoso. Uma pontada de fria constatação me atingiu. Isso não era apenas um caso. Era uma vida paralela, completamente escondida de mim e da mãe dela. Tudo ficou claro naquele momento. Sarah não havia simplesmente reagido a um casamento infeliz encontrando Chad. Isso havia sido planejado meticulosamente por muito tempo. O novo apartamento, os termos agressivos do divórcio, a riqueza repentina, o envolvimento de Miller, tudo se encaixou perfeitamente.
Chad Reuter era uma cortina de fumaça, um rosto mais jovem e conveniente para explicar seu súbito distanciamento. Miller era a chave, o arquiteto de sua fuga. A investigação de Jim se intensificou. Seu próximo relatório era um arquivo volumoso, repleto de diagramas e jargões financeiros. Ele havia descoberto um esquema financeiro complexo orquestrado pelo Dr. Miller, diretamente ligado à fusão que se comentava. Empresas de fachada, avaliações de ativos infladas, transações duvidosas canalizadas por meio de diversas contas, tudo isso foi planejado para maximizar o lucro de Miller com a iminente aquisição, provavelmente às custas da empresa maior ou de seus acionistas. E então, a parte crucial, Jim havia encontrado evidências do profundo envolvimento de Sarah, não apenas como uma gerente seguindo ordens, mas como uma peça-chave. Suas assinaturas apareciam em documentos questionáveis. Seus e-mails detalhavam instruções específicas para movimentar fundos. Ela se comunicava diretamente com Miller a respeito dessas transações ilícitas. Ela não estava apenas ajudando, ela era fundamental. Ela não estava apenas administrando a clínica, ela participava ativamente de uma sofisticada conspiração financeira. Jim estava sentado à minha frente no meu pequeno e bagunçado escritório no estaleiro, apontando para uma página do seu relatório. Pessoas envolvidas nesse tipo de esquema, Frank, disse ele com a voz monótona, frequentemente deixam rastros digitais, principalmente quando se comunicam. E-mails são uma coisa, mas muitas vezes deixam gravações de voz, para instruções, para confirmação, para usar depois. Ele bateu na página. É isso que você precisa procurar agora. As peças se encaixaram, nítidas e frias, como engrenagens acionando um mecanismo. A ambição implacável de Sarah, o intrincado esquema financeiro do Dr. Miller e sua busca impiedosa pelos meus bens. Não se tratava apenas de um caso extraconjugal, ou mesmo de simplesmente deixar um casamento infeliz. Era tudo calculado. Ela queria meu dinheiro, o estaleiro, tudo o que eu tinha, para financiar sua nova vida com Miller, uma vida que agora eu sabia ser muito mais luxuosa do que jamais imaginara. O último relatório de Jim estava sobre minha mesa, uma pilha de provas incriminatórias, registros telefônicos mostrando centenas de ligações entre Sarah e Miller, frequentemente tarde da noite, extratos financeiros detalhando transferências entre as empresas de fachada de Miller e contas vinculadas ao contrato de aluguel do apartamento de luxo de Sarah. O próprio contrato, assinado por ambos para um imóvel caro demais para uma gerente de clínica. Isso não era apenas um caso extraconjugal, era uma parceria financeira e pessoal. Mas o detalhe mais crucial veio da inteligência discreta de Jim. Jim descobrira com um antigo contato no distrito financeiro, era um operador à moda antiga em alguns aspectos. Ele ainda usava um pequeno gravador de voz digital para ditar notas, planos e instruções confidenciais. E Sarah, como sua assistente pessoal, era invariavelmente a responsável por transcrevê-los. A lembrança surgiu nítida e clara. Sarah, anos atrás, reclamando de como Miller insistia em ditar tudo, até mesmo relatórios financeiros complexos, naquela maquininha complicada, em vez de simplesmente digitar. Ela a chamava de arcaica. Aquele gravador. Era isso. Imaginei seu antigo escritório na clínica, sua mesa. Ela sempre mantinha uma pequena gaveta trancada do lado direito, para arquivos confidenciais de clientes, como ela dizia. Mas eu sabia que era onde ela guardava coisas pessoais também, pequenas lembranças, uma barra de chocolate escondida. Era o único lugar onde ela provavelmente guardaria algo assim, algo que Miller confiava a ela, algo que ela precisaria acessar regularmente para fazer transcrições. Comecei a elaborar um plano, construindo-o na minha cabeça com a precisão de quem remonta um motor. Uma visita obrigatória por ordem judicial para buscar o livro de história esquecido de Caleb em casa estava marcada para a tarde da próxima terça-feira. Sarah não estaria lá, ela estaria na clínica. Era a oportunidade perfeita. Minha caminhonete entraria na nossa antiga garagem, mas em vez de simplesmente entrar, eu faria um desvio rápido e calculado. A clínica ficava a apenas 1,5 km de distância, e a entrada lateral geralmente ficava destrancada durante o dia para os funcionários. Chegou a tarde de terça-feira, um dia claro e enganosamente calmo. Peguei o livro de Caleb na casa, certificando-me de ser vista, para criar meu álibi. Então, com o coração batendo em um ritmo lento e pesado contra as costelas,
Dirigi até a clínica de bem-estar de Bradeville. O estacionamento estava meio cheio. Estacionei discretamente na rua, contornei o prédio pelos fundos e encontrei a porta lateral entreaberta com um balde de lixo por perto. Entrei sem fazer barulho. A clínica estava silenciosa, com um leve cheiro de desinfetante no ar. Eu conhecia a planta do lugar de cor. O antigo consultório de Sarah ficava no final do corredor, perto do fundo. Não havia ninguém na recepção. Movimentei-me rápida e silenciosamente, meu treinamento de fuzileiro naval entrando em ação. A porta do consultório dela estava entreaberta. Empurrei-a. Tudo estava como eu me lembrava. A pequena gaveta trancada. Eu a tinha visto abri-la centenas de vezes. Ela usava uma pequena chave de prata que guardava no chaveiro, mas eu conhecia sua fraqueza. Um clipe de papel fino, manuseado com destreza, funcionava perfeitamente. Eu a tinha visto lutar com ele uma vez, anos atrás, e me lembrei de como ela finalmente conseguiu abri-la à força. Meus dedos tremeram levemente, mas a antiga habilidade ainda estava lá. A fechadura fez um clique. Lá dentro, sob alguns papéis antigos e um pacote de balas meio comido, havia um pequeno e elegante gravador de voz digital. Era preto, discreto, exatamente como Jim havia descrito. Silenciosamente, guardei-o no bolso, tranquei a gaveta e saí da clínica tão silenciosamente quanto havia entrado. De volta à casa, sozinha no silêncio da residência, sentei-me à mesa da cozinha com o gravador na mão. Meu coração batia forte no peito, uma mistura de pavor e uma satisfação sombria. Conectei um fone de ouvido velho e apertei o play. Os primeiros arquivos eram ditados banais, anotações de clientes. Depois, vozes, a de Sarah e a de Miller. As conversas entre eles eram precisas, assustadoramente casuais. Discutiam o esquema financeiro, os passos específicos para inflar o valor da clínica, como desviar fundos. Falavam em atribuir irregularidades à pobre Mary, a contadora de longa data, para encobrir seus rastros. Ela sempre foi meio distraída com os números, disse Miller, com um riso discreto. Sarah concordou. Em seguida, um segmento de 3 minutos. A voz de Sarah, fria e desprovida de qualquer emoção que eu já tivesse visto nela, expôs seu plano para mim. A estabilidade de Frank é questionável. O argumento do PTSD vai funcionar. Thompson acha que podemos pintá-lo como um problema, especialmente com Caleb. Vamos garantir que ele não receba nada do estaleiro. É valioso demais para ele ficar com ele. Miller murmurou em concordância, acrescentando: controlar Caleb nos dá vantagem. Controle total. Ficou claro agora a profundidade de seu planejamento, a crueldade calculada. Se você já se sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés, como se as regras tivessem mudado da noite para o dia, fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Senti o sangue nas minhas veias congelar. Eles não estavam apenas levando meu dinheiro, estavam levando meu filho, usando meu passado, usando tudo, para garantir que eu ficasse destruída, sem nada. A gravação se repetia na minha cabeça, um ciclo constante e nauseante. A profundidade da traição calculada de Sarah era um abismo que eu não tinha visto se abrir sob meus pés. Não era apenas um caso extraconjugal ou um desejo egoísta por mais. Era um plano para destruição, fraude financeira, uma conspiração para destruir minha reputação e, pior de tudo, uma manipulação fria da guarda de Caleb, arquitetada para me excluir completamente da vida dele. Ouvi aquele trecho de 3 minutos repetidas vezes, a voz de Sarah, calma e insensível, detalhando como lidar comigo. Era uma voz que eu achava conhecer, mas agora me parecia estranha, a voz de uma desconhecida falando com tanta maldade. As palavras se gravaram na minha memória, um testemunho de uma crueldade que eu jamais imaginei que ela possuísse. Por ora, decidi que a gravação permaneceria em segredo, que eles tivessem confiança, que Sarah e Miller continuassem com a farsa, alheios à espada que pairava sobre suas cabeças. A confiança excessiva deles só os levaria ainda mais fundo na armadilha que haviam preparado para mim. Encontrei Jim na manhã seguinte, na mesma lanchonete tranquila. Deslizei o pequeno gravador digital pela mesa. Sua expressão permaneceu indecifrável enquanto ele colocava os fones de ouvido que eu havia trazido. Ele ouviu, seus olhos piscando ocasionalmente, mas não demonstrou nenhuma reação externa. Quando finalmente tirou os fones, apenas assentiu lentamente. Isso muda tudo, Frank. Não é mais apenas um divórcio. É fraude, conspiração e possivelmente crime. Você precisa de um novo advogado.
Alguém agressivo, alguém que entenda de fraude corporativa, não apenas de direito de família. Ele me indicou um nome: Martha Vance. Seu escritório ficava na cidade, a 1 hora de carro. Sua reputação a precedia, inteligente, tenaz, com um histórico de sucesso em casos complexos. Liguei para o escritório dela naquela tarde e consegui marcar uma consulta. Vance era uma mulher perto dos 50, precisa em seus movimentos. Seus olhos escuros não deixavam escapar nada. Seu escritório era simples, funcional, sem frescuras. Eu organizei tudo, começando do início, construindo a narrativa cuidadosamente, fato por fato. Quando apresentei o gravador e reproduzi os trechos principais, sua expressão se tornou tensa. Ela ouviu atentamente seu rosto sem demonstrar qualquer emoção, mas eu podia sentir seu foco, sua avaliação. Isto é convincente, Sr. Peterson, disse ela, com a voz firme assim que as gravações terminaram. Muito convincente, vai mudar tudo, nós os temos. Ela inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Nossa estratégia será simples. Deixaremos que eles continuem a exagerar. Reuniremos mais provas periféricas para corroborar essas gravações, mas manteremos esta arma principal escondida. Vamos usá-la no momento do impacto máximo. Eles não verão nada. Enquanto isso, Sarah e Dale Thompson prosseguiram com suas táticas legais agressivas. As petições apresentadas foram implacáveis. Exigiam meu despejo da casa. Argumentavam pela guarda exclusiva de Caleb com base nessas alegações fabricadas de PTSD e pressionavam por um acordo financeiro acelerado que me deixaria sem nada. Eles acreditavam que me tinham encurralado, me drenando financeira e emocionalmente, mas meu comportamento havia mudado sutilmente. O pânico frenético deu lugar a uma resolução tranquila. Eu estava mais calmo, mais concentrado, não reagindo mais às provocações de Sarah. Percebi que essa mudança parecia incomodá-la durante nossas breves conversas supervisionadas. Ela me observava com uma leve carranca no rosto, tentando identificar a origem da minha nova compostura. Não conseguia. Ela apenas me via como um homem perdendo tudo aos poucos, e isso alimentava sua confiança. Com arroz e sem a ajuda de Jim, continuei a reunir mais provas periféricas. Recibos de artigos de luxo, inconsistências nos demonstrativos financeiros da clínica que corroboravam o esquema de Miller, confirmando as irregularidades que planejavam atribuir à pobre Mary. Cada detalhe, pequeno por si só, construía uma base sólida em torno das gravações. E, durante todo esse tempo, Caleb continuou sendo minha prioridade. Certifiquei-me de protegê-lo do conflito crescente, mantendo nossas interações normais, repletas de pescarias e consertos de motores antigos. Eu queria que ele se sentisse seguro e amado, não importando a tempestade que se abatesse sobre nós. Sarah, por sua vez, permanecia confiante em sua posição legal, acreditando que estava desmantelando minha vida sistematicamente, sem saber que estava se aprofundando na armadilha que se fechava lentamente ao seu redor. Sob a orientação discreta, porém firme, de Martha Vance, fiz a minha parte. No tribunal, durante as audiências preliminares e os trâmites processuais, fingi ceder terreno, deixando Sarah e Dale Thompson acreditarem que estavam ganhando força. Concordei com pequenos atrasos, com acesso limitado a certos documentos financeiros, com quase tudo que não comprometesse diretamente o cerne do nosso caso. Mantive-me discreto, minhas respostas breves, preservando a fachada de um homem derrotado, sobrecarregado pelo processo. A estratégia funcionou. A confiança de Sarah aumentou. Thompson, seu advogado, tornou-se cada vez mais presunçoso, seus gestos no tribunal mais teatrais, sua voz mais alta. Eles acreditavam que me tinham na mão. Interpretaram meu silêncio como derrota, minha falta de agressividade como sinal de fraqueza. Nos bastidores, Vance era um turbilhão de atividades concentradas. Ela começou a preparar uma moção abrangente, detalhando a natureza das novas evidências e solicitando uma audiência a portas fechadas. A privacidade era crucial, explicou ela, para apresentar as gravações sensíveis sem alertar o público em geral ou desencadear uma investigação prematura que pudesse complicar nosso processo legal. Segui suas instruções e providenciei uma testemunha especializada em perícia de áudio. A doutora Eleanor Reed, professora universitária aposentada e reconhecida por seu trabalho em evidências digitais, examinaria o gravador e seu conteúdo, fornecendo um testemunho irrefutável sobre sua autenticidade e a ausência de qualquer adulteração. Sua presença daria peso inegável às nossas alegações. Então veio o inevitável.
Sara conseguiu uma liminar no tribunal, exigindo que eu desocupasse imediatamente nossa casa. A justificativa era a necessidade de estabilidade de Caleb e a alegação de Sara de sofrimento emocional por compartilhar a residência. Foi uma manobra calculada, planejada para me destruir, para me deixar à deriva. Mudei-me para o pequeno apartamento inacabado acima do meu estaleiro. Era pouco mobiliado, com cheiro de serragem e tinta velha, um catre, um fogão elétrico portátil, uma poltrona gasta. Era um contraste gritante com a casa que eu havia construído, com a vida que eu compartilhava. Mas não era uma derrota, era uma retirada estratégica, uma existência despojada que me permitia focar, pensar com clareza, sem o peso constante da presença de Sara na mesma casa. Este lugar temporário era um acampamento base, não um refúgio. Ter que explicar tudo para o Caleb foi a parte mais difícil. Sentei-o à mesa da cozinha na casa da avó dele, com suas panquecas de mirtilo favoritas intocadas no prato. Mamãe e eu vamos morar em lugares diferentes por um tempo, filho. Eu disse, mantendo a voz calma, tentando soar normal. Vou ficar no estaleiro por um tempo. Você ainda pode vir me visitar. Ainda vamos pescar. Ele olhou para mim com os olhos arregalados, confuso. Mas por que, pai? Perguntou com o lábio inferior tremendo. Eu não podia contar a verdade para ele, ainda não. Não sobre o engano calculado da mãe dele, não sobre o Miller, não sobre as gravações. Às vezes, os adultos têm problemas que não conseguem resolver, filho. Consegui dizer, as palavras soando como cinzas. Ele assentiu lentamente, mexendo na panqueca com os ombros caídos. Partiu meu coração vê-lo sofrer, mas eu sabia que precisava protegê-lo de toda a dor da situação. Enquanto isso, Sara claramente comemorava sua suposta vitória. Jim ouviu sua voz ao telefone com Thompson, animada e triunfante. Ela acreditava que a casa e a guarda principal eram praticamente dela, com Frank fora de cena. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela até me mandou uma mensagem de texto presunçosa, dizendo simplesmente: parece que as coisas estão se resolvendo como deveriam. O Dr. Miller, ainda alheio à existência do gravador, ficou cada vez mais nervoso. Os detalhes da fusão estavam sendo finalizados, e a equipe jurídica da empresa maior fazia perguntas difíceis. A calma repentina de Frank, sua aceitação quase indiferente das exigências de Sara, pareceu perturbar Miller. Ele tinha me visto pela cidade, não mais em pânico, mas composta. Isso não se encaixava na narrativa dele sobre meu colapso instável. Vance e eu marcamos uma data para uma audiência preliminar crucial. Ela foi agendada para uma semana depois, dando-nos tempo suficiente para a Dr. Reed finalizar seu relatório. Vance deixou claro para o tribunal que todas as partes envolvidas, incluindo Sara, Dale Thompson e o representante legal do Dr. Miller, deveriam estar presentes. E para garantir que cada palavra dita durante a audiência fosse registrada, Vance insistiu na presença de um estenógrafo judicial. Cada detalhe, cada reação, cada negação, tudo ficaria registrado. A audiência preliminar começou em uma sala de tribunal menor e mais reservada, com um forte cheiro de madeira antiga e desinfetante no ar. Sentei-me ao lado de Martha Vance, com o maxilar tenso e o olhar fixo na bancada do juiz. Do outro lado do corredor estavam Sara, seu advogado Dale Thompson e, surpreendentemente, um homem de semblante sombrio que reconheci como James Albright, representante legal do Dr. Miller. Sara entrou com um sorriso confiante, quase triunfante nos lábios. Nossos olhares se encontraram brevemente, um lampejo de satisfação presunçosa antes que ela se acomodasse na cadeira, ajeitando seu terno impecável. Ela claramente esperava que fosse uma mera formalidade, mais um passo rumo às suas condições favoráveis. Martha Vance se levantou, seus movimentos calmos e deliberados. Vossa Excelência, começou ela, com a voz clara e firme. O requerente, Sr. Frank Peterson, solicita a apresentação de novas provas referentes a irregularidades financeiras, conspiração para cometer fraude e perjúrio. Suas palavras eram precisas, cada uma delas impactando com uma força silenciosa. A juíza, uma mulher severa de olhar penetrante, inclinou-se ligeiramente para a frente, com um toque de ceticismo na expressão. Novas provas, Sra. Vance. A esta altura, fez uma pausa e, com um suspiro, acrescentou. Prossiga, mas seja breve. Era a minha deixa. Minhas mãos tremeram levemente enquanto eu enfiava a mão no bolso do meu casaco, tirando o pequeno gravador de voz digital. Dei um passo à frente, aproximando-me do oficial de justiça, e entreguei-lhe o aparelho.
Ele o pegou, franzindo a testa em sinal de interrogação, e então o passou para o juiz. O sorriso confiante de Sarah vacilou. Seus olhos, que haviam percorrido a sala com desdém, fixaram-se no pequeno retângulo preto na mão do juiz. Por uma fração de segundo, sua compostura se quebrou. Uma constatação repentina, fria e absoluta, gravou-se em seu rosto. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. Vance então solicitou permissão para reproduzir um arquivo de áudio específico. O juiz assentiu. O gravador foi conectado ao sistema de som do tribunal. Um zumbido baixo preencheu a sala, e então as vozes distintas começaram. O silêncio tomou conta da sala. Um silêncio pesado e sufocante. A voz de Sarah, clara e fria, ecoou pelo ar. Meu próprio sangue gelou ao ouvi-la novamente, detalhando toda a conspiração. O plano para me incriminar com acusações de PTSD, a manipulação deliberada da custódia de Caleb para garantir seu controle total, o intrincado esquema financeiro com o Dr. Miller, cada cálculo, cada passo cruel, exposto em suas próprias palavras. Foram 3 minutos que se estenderam como uma eternidade. Albright, o advogado Dr. Miller, empalideceu visivelmente. O sangue lhe sumiu do rosto enquanto se recostava na cadeira. O peso da situação de seu cliente e talvez da sua própria, o atingindo em cheio. Thompson, o advogado de Sarah, parecia ter levado um soco. O rosto de Sarah era um quadro aterrador de emoções. Primeiro, descrença, depois um choque pálido e absoluto, seus olhos arregalados e sem piscar. Conforme a gravação continuava, o choque se transformou em uma explosão de fúria pura e desmedida, seu maxilar cerrado, seu olhar me queimando. Encarei seu olhar. Não havia triunfo em mim, nenhuma satisfação, apenas o peso doloroso de tudo o que havia sido perdido. A confiança, os anos, o futuro que um dia imaginei, tudo estava despedaçado e essa fria evidência era apenas a prestação de contas de sua destruição. Daley Thompson finalmente encontrou a voz, balbuciando. Objeção, meritíssimo! Isto é boato. Isto é... Mas suas palavras eram fracas, abafadas pelo som inegável da própria voz de Sarah. As evidências eram condenatórias demais. A juíza, com o rosto agora marcado por profunda raiva, bateu o martelo com firmeza. Basta! Ordenou. Olhou diretamente para Sarah, com a voz carregada de aço. Este tribunal considera estas alegações profundamente perturbadoras. Estou ordenando uma investigação imediata e completa sobre estas acusações de fraude financeira e manipulação da guarda de menores. Em seguida, voltou sua atenção para Sarah. Senhora Peterson, a senhora está ciente do seu direito de não se auto-incriminar. Tudo o que a senhora disser daqui para frente poderá e será usado contra a senhora. Albright já estava de pé, praticamente gritando. Meritíssimo, solicito um recesso imediato. Meu cliente precisa falar comigo. Ele estava claramente tentando distanciar o Dr. Miller das acusações crescentes para salvar o que fosse possível. A juíza o ignorou, voltando seu olhar para mim. Enquanto a investigação estiver em andamento, declarou ela com voz firme e decisiva, a guarda temporária de Caleb Peterson é concedida ao Sr. Frank Peterson. A audiência preliminar terminou num silêncio atônito que persistiu muito depois das palavras finais do juiz. O que se seguiu foi uma confusão de questões legais e procedimentos oficiais. Em poucas horas, Sarah foi presa. As acusações eram graves. Fraude financeira, conspiração e, como Vance me informou mais tarde, obstrução da justiça por tentar me incriminar com falsas alegações de PTSD, transtorno de estresse pós-traumático. A imagem dela sendo levada, o rosto pálido, me assombrou, não com satisfação, mas com uma profunda tristeza pelo que ela havia se tornado. O mundo do Dr. Alan Miller também desmoronou. Ele enfrentou uma série de acusações criminais relacionadas ao esquema financeiro e múltiplas investigações regulatórias sobre a clínica de bem-estar Bradeville. Sua reputação profissional, sua fachada cuidadosamente construída, foi destruída. Sua equipe jurídica agora lutava não apenas por seus bens, mas por sua liberdade. O tribunal concedeu-me rapidamente a guarda temporária total de Caleb. Naquela noite, dirigi até a casa da mãe de Sarah. Caleb me recebeu na porta, com os olhos arregalados e uma pequena bolsa na mão. Ele não fez perguntas, apenas entrou na caminhonete, uma presença silenciosa e pesada ao meu lado. Trazê-lo de volta para o pequeno apartamento acima do estaleiro, embora temporário, pareceu um passo crucial, um retorno à estabilidade.
A velha casa, que se tornara palco de enganos, foi oficialmente devolvida a mim. Percorri seus cômodos, o ar finalmente se tornando mais puro, a tensão opressiva se dissipando como uma névoa. Ela ainda guardava memórias, mas agora pareciam menos sufocantes. Caleb, embora quieto por dias, começou lentamente a se recuperar. Ele passava horas no estaleiro, me observando trabalhar, suas mãozinhas ajudando a lixar ou me entregando ferramentas. A rotina, o trabalho honesto, a presença tranquila do pai pareciam lhe dar segurança. Ele ainda tinha perguntas, é claro. Certa noite, sentado na pequena varanda do apartamento no estaleiro, observando o pôr do sol sobre o lago, expliquei tudo com delicadeza. Não demonizei Sarah, não me aprofundei nos detalhes sórdidos do caso extraconjugal ou da fraude financeira. Concentrei-me na verdade, simplificada para que um menino pudesse entender. Mamãe fez escolhas ruins, filho, disse a ele, em voz baixa. Escolhas que machucaram pessoas, inclusive nós, e ela precisa arcar com as consequências dessas escolhas agora. Enfatizei que nada daquilo era culpa dele e que meu amor por ele e o amor de sua mãe permaneciam constantes, mesmo que as ações dela estivessem erradas. Ele ouviu com a cabeça encostada no meu ombro e, por fim, apenas assentiu, soltando um suspiro profundo e cansado. Ele se sentiu seguro, compreendido. Sarah, da prisão, tentou entrar em contato. Ligou para meu advogado, me enviou cartas, recusei o contato. Não se tratava mais de amargura, tratava-se de proteger Caleb, de resguardá-lo de mais sofrimento emocional. As escolhas dela haviam criado um abismo que não podia ser facilmente transposto, principalmente não de onde ela estava. Chad Rutter foi interrogado brevemente pelas autoridades. Ele era apenas um peão, um jovem ingênuo, envolvido em algo muito maior do que ele mesmo. Foi liberado sem acusações, uma nota de rodapé insignificante no grande esquema de Sarah. Comecei a retomar minha vida, dedicando minha energia novamente ao estaleiro. Novas encomendas surgiram e o antigo ritmo do trabalho honesto se tornou um poderoso bálsamo. Minhas mãos encontraram conforto na textura da madeira e no brilho do latão. O divórcio foi finalizado em uma sessão muito mais tranquila. Com as provas da fraude de Sarah, recebi um acordo justo e, o mais importante, a guarda exclusiva de Caleb. A antiga casa, apesar da atmosfera mais tranquila, ainda parecia impregnada pelo passado. Era um monumento a uma vida que havia chegado ao fim. Tomei a difícil decisão de vendê-la. Com Caleb, encontrei um lugar menor e mais aconchegante nos arredores da cidade, com um quintal maior e uma vista desimpedida para a mata. Parecia um verdadeiro recomeço, uma página em branco para nós. Minha própria jornada de cura do TPT continuou, mas agora era diferente. O peso parecia mais leve. O consolo que encontrei no meu trabalho, o ritmo tranquilo do estaleiro e o amor inabalável do meu filho eram âncoras. Eles me lembravam do que era real, do que realmente importava. Estávamos recomeçando, não esquecendo o passado, mas aprendendo com ele. Frank e Caleb costumavam sentar-se na varanda da nova casa, observando as estrelas surgirem sobre os campos escuros. O ar era fresco, com o aroma de pinheiros e terra úmida. Haviam superado uma amarga traição, daquelas que deixam feridas profundas e cicatrizes. Mas, juntos, olhando para um novo horizonte, compreendiam que, embora algumas feridas jamais desaparecessem completamente, novos começos eram sempre possíveis. Mesmo no tranquilo interior, onde a vida parecia simples, a traição tinha um preço amargo e inevitável, mas a verdade, no fim, sempre vinha à tona, trazendo consigo a chance de reconstruir. O murmúrio suave da casa no lago parecia diferente agora. Um silêncio confortável compartilhado entre mim e Caleb. Sarah tinha ido embora, enfrentando as consequências de suas escolhas. O império Dr. Miller havia desmoronado, uma prova de como até as mentiras mais cuidadosamente construídas acabam caindo. Não foi um final triunfante, não para mim. Não havia alegria em ver a vida de alguém se desfazer, mesmo que essa pessoa tivesse tentado desfazer a sua primeiro. O que restava era o chão firme sob meus pés. Caleb, às vezes ainda quieto, mas sorrindo com mais frequência, reencontrando seu equilíbrio. O estaleiro, um ritmo constante de trabalho e propósito. A velha casa foi vendida, suas memórias substituídas pela promessa de novas em um lar menor e mais simples. A vida não era perfeita, e as feridas eram profundas, mas estavam cicatrizando. Estávamos construindo algo honesto, um dia de cada vez, sob um céu aberto.